E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Por que está triste? Por que campeão da Libertadores está triste? Por que o campeão brasileiro está triste? Vamos lá ver a matéria aqui com muito orgulho no peito, porque o Botafogo 2024 foi o time que parou o Brasil. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto pra gente trocar uma ideia melhor, vamos lá ver. Termina o sonho do Botafogo de chegar na grande final do Mundial. Procurar arranjar desculpa nenhuma para aquilo que nós hoje não conseguimos fazer. O Pachuca foi melhor do que nós, foi mais eficaz. O Arthur Jorge não quis culpar o desgaste, né? Mas eu vou te falar, hein? Foram 17 horas de viagem do Rio de Janeiro até o... Queríamos nada apaga daquilo que muito bom fizemos esta temporada. Isso não vai apagar nossa temporada, aquilo que nós fizemos, né? Todo o trabalho, todo o sacrifício durante toda a temporada. Quando o botafoguense pensar em 2024, não vai lembrar de ontem, não. Ele vai pensar no que fez o Luiz Henrique em Buenos Aires. O desvio, voltou Luiz Henrique! Da vitória contra o Palmeiras em São Paulo. Plomada de primeiro pro Gregori, bateu! Gol! Das festas do Nilton Santos. O Botafogo conquista o Brasileirão 2024! Dos gols do Igor Jesus, do Savarino, do Júnior Santos, do ressurgimento do Marlon Freitas. Acho que a gente tem que sair de cabeça erguida e, assim, comemorar, até porque a gente nem teve tempo, né, de comemorar os 2 títulos. 2024 foi o maior ano da história do Botafogo e nada vai apagar isso. Não vai não. Boa tarde, gente boa, começando o Globo Esporte. Essa derrota pro Pachuca do México aí não apaga mesmo, né? A brilhante temporada do Botafogo, 3-0 machucou um pouquinho, ferimentos leves. Na primeira vez que o campeão da Libertadores entrou no Mundial, antes da semifinal, a primeira eliminação, né? O Pachuca então vai pegar o Al Ahly do Egito na semifinal. O Real Madrid tá lá esperando tranquilão, só na final. Bora pra Doha então conversar com o Edson Viana, que está no Souk Waqif, lá em Doha. Próximos passos do Botafogo, Edson. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui do Souk Waqif, o tradicional mercadão de Doha, e o Botafogo já tem programação para ir embora. Os jogadores saem daqui hoje às 11 da noite no horário local, 5 da tarde no horário de Brasília. E agora, como estão oficialmente de férias, alguns aproveitaram para passear pela cidade. Hoje, inclusive, a gente viu aqui mais cedo o goleiro Gatito Fernandes. E ontem, depois do jogo contra o Pachuca, o clima era de despedida no grupo. O Almada, por exemplo, admitiu que deve sair do Botafogo no ano que vem. A tendência é que ele vá para o Lyon da França, um clube que pertence ao grupo que é também do John Textor. E eu conversei depois do jogo com o atacante Igor Jesus. E ele falou sobre o desgaste nessa reta final da temporada. O Botafogo fez uma longa viagem para cá, teve pouquíssimo tempo de preparação para o Intercontinental de Clubes. E ele falou sobre como tudo isso influenciou no desempenho do time contra o Pachuca, o Botafogo que fez 75 jogos na temporada. Vamos ouvi-lo. Cara, na verdade o Botafogo em todas as competições quer vencer, só que em algum momento a mente quer ir, só que o corpo não consegue responder. E, infelizmente hoje foi um jogo que aconteceu muito isso, muitas vezes queríamos fazer algo a mais, mas o corpo não respondia. E o sonho do Mundial do Botafogo acabou logo no primeiro jogo. 3-0 pro Pachuca do México e agora oficialmente acabou o melhor ano da vida do Botafogo. Poucos e bons estiveram lá. Até porque nem deu tempo. Aceitaram a aventura de última hora no Catar mais pela celebração de um ano com 2 títulos extraordinários do que pela expectativa de um terceiro. A gente tá confiante. A galera duvidou, a gente conquistou o Brasileiro, a Libertadores. Se for com sofrimento, a gente já tá acostumado também. Fogo! Nas palavras e nos gestos, pro bem e pro mal, pareciam pressentir que o inesperado estava prestes a acontecer.
Osama Idrissi, atacante, 28 anos, nascido na Holanda, naturalizado marroquino, inspirado pelo Brasil. Ronaldinho era um dos meus jogadores favoritos. Ele dava muita alegria para os torcedores, eu via muitos vídeos dele. E depois veio o Neymar. Para mim, são dois exemplos incríveis de jogadores que se divertiam no campo. O golaço dele foi o ponto alto de uma noite com outros dois do Pachuca. Derrotas por 3-0 são duras, porém incontestáveis. Perdemos porque o Pachuca aproveitou, foi melhor do que nós e acabou por conseguir um resultado que os permite ser ou ter sido melhor do que nós. Desde a escalação, um Botafogo com outra cara. 6 alterações em relação ao time base dessa temporada. 2 por lesão e 4 por prevenção. Cuiabano, Alain, Eduardo e Matheus Martins foram titulares contra o Pachuca. Desde os primeiros minutos, viram a equipe mexicana pressionar a saída de bola, roubar e criar as melhores chances. Vai sobrar na entrada da área. Perigosíssimo mesmo o chute. O Botafogo tinha muita dificuldade para trocar passes. Demorou 36 minutos para construir uma boa jogada. De pé em pé, até o cruzamento do Luiz Henrique virar uma furada uruguaia. Bateu ponte, tentou bater de primeira. A precisão no chute não aumentou muito com o Luiz Henrique. Luiz Henrique! Pegou de primeira. Que bola do Eduardo, rapaz. Ele ajeitou de peito pro Luiz Henrique. Com o Matheus Martins. Tocou de cabeça para trás, Matheus Martins! Pegou muito embaixo dela. E logo aos 3 minutos do segundo tempo, o Idrissi fez aquela obra-prima do Pachuca. Idrissi limpou, mais um drible para fazer um golaço! A gente terminou o primeiro tempo melhor, né, na minha visão. E depois, no começo do segundo tempo, tomar o gol, né? Claro que você tem que correr atrás, né? Ficar mais exposto, né? E foi o que aconteceu, eles aproveitaram bem os contra-ataques e mataram o jogo. O Botafogo até ameaçou reagir com o Cuiabano. Espalma o goleiro! O Arthur Jorge resolveu voltar à fórmula de sucesso de 2024, com Marlon Freitas, Júnior Santos, Almada em campo. Savarino e Tiquinho também entraram, mas um erro do jogador mais caro desse elenco piorou a situação do Botafogo. O Pachuca tem a chance na esquerda, Brian tentou trazer pro pé direito, bateu pro gol. No chute de Deossa, gol! Na bobeira geral. De partida do clube, o Almada ainda perdeu mais uma bola que teve influência no placar. Deossa arrancou. Contra-ataque do Pachuca. Achou o Idrissi. Ele já virou pro Idrissi, completamente livre. Ele que tocou pro Solomon Rondon, Marcos. Rondon tá chegando pronto para chutar. É pro Rondon, ele bateu e fez. Em 12 dias, esse Botafogo passou por 4 cidades, 3 países, 2 continentes, enfrentou um fuso horário de 6 horas. O cansaço é inegável, mas não foi desculpa para a derrota para o Pachuca. Não, eu não vou procurar arranjar desculpa nenhuma para aquilo que nós hoje não conseguimos fazer. O Pachuca foi melhor do que nós, foi mais eficaz, tirou partido uma segunda parte mais capaz, portanto, nada a dizer em relação a tudo aquilo que é o contexto, porque nós temos que nos agarrar àquilo que é o resultado. Da boca de quem perde, poderia mesmo soar como desculpa, mas o próprio Pachuca reconheceu a dificuldade enfrentada pelo Botafogo na reta final da temporada. Sem tempo de descanso e treinamento, como o time do México teve desde o dia 10 de novembro. Nós sabemos que eles chegaram tarde no Catar. A viagem, mudança de horário, isso tem um peso. E nós aproveitamos disso porque já estamos aqui há 5, 6 dias e já nos acostumamos com o horário. Uma forma de reconhecimento ao time que eles do Pachuca tanto estudaram antes de chegar ao Catar. O já inesquecível Botafogo de 2024. De queixo erguido. Nas vitórias e nas derrotas. Dessa vez não deu, mas a imagem que fica, gente boa, é essa aqui, ó. Tá maluco, gente. Campeão da Libertadores pela primeira vez, campeão do Brasileirão depois de 29 anos, maior ano da história do Botafogo Futebol e Regatas, para se orgulhar para sempre. Inesquecível, histórico, emocionante, tô arrepiado até agora. Bom, família, por que eu vou estar triste, né? Por que eu vou estar triste? Por quê? Né? Olha aí. Aqui.
Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esses caras que tá aqui, ó. Olha isso aqui. Quer saber como você pode ter uma dessas aqui também? Eu vou te falar já, mas espera aí. Antes, assim, fiquei chateado ontem. Fiquei porque a gente queria ver um jogo, queria ver um Botafogo mais à frente, primeiro Mundial do Botafogo aí. A gente queria ver o Botafogo lá no Real Madrid e tal. A gente ia ganhar o Real Madrid? Não ia. Muito difícil ganhar o Real Madrid com essa sequência de jogos do Botafogo, né? A maldade que foi feito com o Botafogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, com Libertadores e esse início de Mundial aí, né? A gente sabe que a CBF ela não vale nada, a gente sabe disso. Esse calendário brasileiro aqui é surreal, é uma coisa que não existe. Eu acho que nenhum outro clube chegou tão acabado que nem o Botafogo chegou para disputar o Mundial. Acho que nenhum outro clube, eu não me lembro se 2019 do Flamengo eles tiveram esse desgaste físico tão alto como o Botafogo. O resto eu tenho certeza que não. Nenhum outro clube chegou tão desgastado para um jogo de Mundial que nem o Botafogo chegou. Eu acho que o Arthur Jorge e os jogadores compraram, e a diretoria do Botafogo compraram realmente essa ideia de que o Pachuca era muito ruim, porque o Pachuca estava lá em 16º de 18 times, que não jogava não sei quanto tempo. Acreditaram nisso e achou que o time reserva do Botafogo, não um time reserva, mas um time mistão, né, com 3, 4 jogadores principais fora, pudesse vencer o Pachuca, colocando um Eduardo como capitão. Não tem condições, Arthur Jorge, né? Se o problema, como você mesmo disse, que a culpa não foi o desgaste, mas a gente sabe que a culpa é o cansaço, a gente sabe. Os jogadores do Botafogo reclamando do desgaste físico, 14 horas, 15 horas dentro de um avião, que para muitos jogadores se tornou apertado. A gente até elogiou aqui o avião, falando que era grande, que as poltronas eram largas, mas não foi para todo mundo. Teve jogador que teve que deitar no chão. Enfim, foi um desgaste físico assim surreal. Não tem condições nenhum atleta passar por isso e chegar no dia do jogo e conseguir jogar. Para vocês terem uma ideia, o jogo entre Botafogo e Internacional, a gente já via um Botafogo muito cansado naquele jogo contra o Internacional, que o Botafogo venceu por 1-0. Graças a Deus fez um gol no início do jogo e conseguiu segurar até o final. O Botafogo pegou o time reserva, quase todo reserva do São Paulo, e a gente viu que não era o Botafogo que a gente estava acostumado a ver nesse jogo contra o Internacional. Conseguimos vencer o jogo por 2-1, mas talvez se fosse o time titular do São Paulo a gente não teria ganho aquele jogo, poderia ter sido um empate. E ontem, né, a gente viu que foi um Botafogo muito abaixo daquilo que a gente esperava. Eu não entendi, eu juro que eu não entendi poupar tantos jogadores num jogo único. O Arthur Jorge ainda tem essa mania de achar que se ele colocar o time titular no segundo tempo, ele vai conseguir correr atrás. Ele não consegue. Nenhuma vez que o Arthur Jorge, praticamente, não me lembro agora se alguma vez isso deu certo, ele fazendo isso. Não lembro dele ter colocado o time titular no segundo tempo e ter conseguido a vitória. Então ele tem que mudar essa estratégia dele. Se o time estava tão cansado também assim, para que colocou no segundo tempo? Já estava perdendo, não tinha por que colocar. Deixava o time que estava perdendo terminar o jogo. Então assim, era para ele ter entrado com o time titular, até mesmo porque metade do time vai embora, a galera vai embora, muita gente não vai ficar. Era para entrar com o time titular, até não, porque quando ele coloca o time titular, o Botafogo jogou muito melhor, mas já perdia por 2. Né? Já estava tomando de 2-0, tivemos chances de fazer 1 ou 2 gols ainda, mas não conseguimos fazer, já era aquele desespero, tomamos o terceiro, fechou o caixão. Então eu acho ontem, assim, eu fiquei chateado ontem porque eu queria a vitória, era um jogo que valia troféu, o Botafogo poderia... Ó, aí, tá até caindo, Deus me tá repreendido. Não vai cair não, vai ficar aqui do meu ladinho aqui, ó. Não, vai ficar aqui comigo. Aí, ó, deixa aqui, ó. Deixa assim mesmo. Tá bom assim. Então assim, ó o sinal aí, ó. Não, o ano de 2025 vai começar tão bom quanto terminou 2024. Então assim, galera, ó, eu fiquei chateado pela derrota, lógico, era uma taça a mais. Botafogo, depois, já no sábado, se passasse ontem, já ia pegar o Al-Ain, sei lá quem, que é um time até para muitos melhor do que o Pachuca. Então o Botafogo dificilmente conseguiria passar pelo desgaste físico, que seria mais um jogo daqui a 3 dias. E depois de 3 dias pegaria o Real Madrid. Então, tipo assim, as chances de tomar um sacode enorme, gigantesco do Real Madrid era muito grande. O Botafogo não tinha mais condições de jogar bola esse ano. Jogadores de férias agora. E agora é esperar
o início de 2025, temos Recopa, Supercopa do Brasil, para disputar aí no início do ano, antes do Campeonato Carioca começar. Então a gente já tem 2 taças importantíssimas que o Botafogo ainda não tem. É título inédito para o Botafogo. Pelo menos uma dessas aí a gente tem que ganhar. O time vai aqui meio que se desfazer. Graças a Deus, alguns jogadores de 2023 vão embora, como o Eduardo, Tietê. Assim, eu desejo tudo de bom para eles, mas eles não combinam mais com o Botafogo. Quando o Botafogo estava montando, a SAF começou a gastar dinheiro com o Botafogo, que veio o Eduardo, Tietê, Marçal, não sei o que, a gente achava eles muito bons, porque os jogadores que estavam aqui eram muito ruins. Só que se você comparar eles com os jogadores que estão aqui hoje, eles são muito ruins. Então tá na hora deles ir embora. Obrigado. Foram campeões com o Botafogo, estão na história, tá com o nome registrado. Obrigado por tudo, mas não dá mais. Eduardo, Tietê, Marçal vai embora. Um que não vai embora, que eu não queria, é o Adrielson, infelizmente vai embora. O Botafogo vai ter que correr atrás novamente de outro zagueiro. Ele veio, olha só, a história do Adrielson foi linda. Ele participou de 2023, foi o vilão injustamente contra o Palmeiras naquela virada, na expulsão injusta. Foi embora pro Lyon, ficou meio que no banco de reserva, retornou esse ano pro Botafogo para ficar na reserva, conseguiu jogar como titular a final da Libertadores, a final do Campeonato Carioca, foi campeão das 2 taças e agora vai embora sendo campeão de Libertadores e campeão de Campeonato Brasileiro. Era um que eu não queria que fosse embora, e o outro é o Almada, lógico, né? Mas ele veio já, todo mundo sabendo que ele ia embora. Entre ficar no Botafogo e ir pro Lyon, eu ficaria no Botafogo, porque ele sabe que lá no Lyon ele vai estar na Europa, então ele já está com o pé lá dentro, né? Então dali para outro time que ele talvez almeja, já seja muito mais fácil para ele, né? Então, em 6 meses que ele ficou aqui, 2 taças, uma taça inédita e a outra tricampeão brasileiro. Então já tá feito na história também, Almada. Muito obrigado. Beijo, quem sabe um dia, se você voltar, vai ser muito bem recebido. E o Botafogo agora tem que correr atrás para montar essas peças, né, de reposição aí, para que o início do ano, uma Supercopa aí na Supercopa do Brasil, que vai pegar o Flamengo em fevereiro, a Recopa, a gente pega o Husky, campeão da Sul-Americana, pra gente conseguir conseguir mais uma aí. Eu sei que a rivalidade é grande com o Flamengo, mas entre Supercopa do Brasil e a Recopa, eu preferiria a Recopa, por ser um título internacional, campeão da Libertadores com campeão da Sul-Americana. A Supercopa do Brasil não é um título internacional. Eu ficaria com o título internacional. Mas a rivalidade contra o Flamengo é muito grande, por mim eu olhava as duas. Mas se fosse para escolher, eu escolheria um título internacional. Temos 2, ficaria com 3, prateleira bonitinha internacional. Ó, como conseguir essa caneca zoeira? Linda, top, campeão da Libertadores. Em breve vamos ter do campeão do Brasileirão, que depois de, desde 95 que o Botafogo não ganhava, tá na hora de ter uma caneca do campeão brasileiro. Link fixado aqui no primeiro comentário, o link da compra, você vai lá, compra, bota a quantidade que você quiser, pelo link mesmo você consegue aí ver o frete, tá? Aí você efetuou o pagamento, comprou, entra no segundo link fixado que está junto aí, é só descer um pouquinho, é o link do WhatsApp, lá você manda mensagem para escolher os modelos, tem bastante modelos, você escolhe o seu modelo e só aguardar chegar em casa. Muito simples e fácil, tá? Entra no primeiro link, compra a caneca, entra no segundo link, manda o comprovante da quantidade que você comprou e pede o modelo. Escolheu o modelo, só aguardar que vai chegar na sua casa. Bom, vou ficando por aqui, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!